aceitar Jesus e permanecer no pecado, não. Nós temos que confessar Jesus e largar o pecado, porque o pecado, ele faz uma grande barreira entre o homem e Deus. Eita, Jesus! Deus, ele ama o pecador, irmão, ele ama todos. Ele ama o ladrão, ele ama a lésbica, ele ama aquele que está no roubo, mas ele só não ama, é o que você pratica. É verdade. É a palavra de Deus que diz, porque ele não compactua com o pecado. O pecado, ele faz uma barreira entre o homem e Deus. As pessoas às vezes elas dizem assim, ó, desde o dia que eu nasci, eu já sou de Jesus. Não, enquanto o homem, ele não confessa Jesus como Salvador, ele é criatura. Criatura feita pelas mãos de Deus. Ele não é filho de Deus. Ele só passa a ser filho de Deus quando ele levanta as suas mãos e aceita Jesus. Como é que a pessoa diz que é filho de Deus com um copo de cachaça na mão? Eita, Deus! Como é que a pessoa diz que é filho de Deus com um cigarro de maconha na mão? Né, irmão? Como é que a pessoa diz que é filho de Deus querendo matar o outro? Glória a Deus! Desejando o mal do outro? Não pode. Nós temos que amar o nosso irmão. Se você não amar aquele que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você nunca viu? Glória a Deus! É, irmão, é a palavra de Deus que diz. Fala, Senhor! Jesus, ele morreu na cruz, foi por nós. Ele entregou a sua própria vida, foi para nos salvar. Glória a Deus! O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele morreu para me salvar, para te salvar, para salvar a humanidade. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, que o povo comia, bebia, casava e dava sem casamento. Até um dia em que Noé entra na arca e o povo não percebe, até que veio um dilúvio e o levou a todos. Se tivesse aqui um cantor de forró, se tivesse aqui uma banda aqui, mudando aqui, ó, essa praça estava lotada de gente. Eita isso, Senhor. É, irmão. É verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser anunciada. Nós temos que pregar o evangelho tempo e afora de tempo. Mas nós temos também que mostrar na luz da Bíblia a verdade. Que verdade é essa? A verdade que Jesus, ele salva. Que Jesus, ele cura. Que Jesus, ele liberta. Mas se a pessoa não aceitar Jesus, se ela morrer no pecado, ela vai para o inferno. É a palavra de Deus que diz. Ou você pensa que o inferno não existe? Eita, Deus. Tem pessoas que dizem que o inferno é aqui. Esse inferno aqui é muito bom. A pessoa come, bebe, dorme. Verdade. Tem a mulher que quer. Eita, Deus. Mas o inferno que a Bíblia diz é muito mais pior do que a gente pensa. Aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O inferno existe. E nós temos que aceitar Jesus em vida. Porque não adianta rezar em cima do caixão. Não adianta fazer missa de sétimo dia. Não adianta fazer nada disso. Você tem que confessar Jesus em vida. Eita, palavra. Glória a Jesus. Desse jeito, profeta. Você tem que largar o pecado. Esse pecado. Deixar que Deus trabalhe na sua vida. Jesus, ele liberta das drogas. Talvez você esteja dizendo, irmão, eu sou viciado em droga. Jesus liberta. Eu sou viciado em bebida. Jesus liberta. Liberta, Senhor. A Bíblia fala, vinde do jeito que estás. Você pode chegar até a Deus da maneira que você está. Deus não vai olhar para a tua aparência. Deus não vai olhar para a tua posição social. Mas Ele quer uma coisa de você. Que você se arrependa. Que você reconheça que Jesus, Ele é o Salvador. Nós temos que confessar Jesus enquanto nós temos vida. Porque enquanto o homem não aceita Jesus, ele é criatura. Criatura feita pelas mãos de Deus. Jesus, ele morreu na cruz. E ele morreu para que os nossos pecados viessem ser perdoados. Eu não estou aqui hoje, irmão. Não é porque eu queira. Os irmãos não estão aqui hoje, não é de brincadeira. Isso aqui não é um show, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é, glória a Jesus, uma propaganda. Isso aqui é a palavra de Deus que está sendo anunciada hoje. Você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter.
É a palavra de Deus que diz. João Batista, por que mataram João Batista? Porque ele pregava a verdade, não era? É verdade. João Batista, ele olhou para Herodes e disse: Herodes, Eita Deus. não te é lícito você ficar com a mulher de teu irmão. Isso foi tremendo, ó. Herodes estava em adultério. Eita Deus. Herodes estava em pecado Aí Deus contra Deus. Contra Deus ele estava. Aí Deus teve que usar o profeta, João Batista. E João Batista, ele foi um profeta que ele não tinha papo na língua. Está faltando hoje homens de Deus, profetas igual João Batista, que tenham coragem de pregar o evangelho. Eu louvo a Deus, irmão, porque sempre pessoas têm me ajudado na obra. Glória a Deus, varão. Porque eu não estou aqui, irmão, não é para fazer a minha vontade. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo um dia. Glória a Deus. Todos nós iremos ser julgados segundo as nossas obras, Verdade, Senhor. por meio desse corpo. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal forma que ele enviou o seu Filho Jesus, Glória a Deus. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que é que diz aqui, ó. Olha o que é que fala aqui no versículo 9 Glória a Deus. do capítulo 3 da Epístola de João. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Glória a Está Deus. vendo aqui? Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Glória a Deus. Talvez você diga: irmão, você é pecador. Sou pecador. Mas sou um pecador lavado e remido e comprado pelo sangue de Jesus. Porque há uma diferença do pecador que tem prazer em pecar, que tem prazer em fazer a vontade do diabo, e a diferença daquele pecador que já foi remido e comprado por sangue de Jesus. Nós somos pecadores por natureza. Jesus, ele se manifestou para que os nossos pecados viessem ser perdoados. Não adianta você pedir perdão, padre. Glória a Deus. Não adianta você pedir perdão Irmão, parece a imagem de escultura. Não adianta. Ei, irmão. Porque a imagem de escultura não salva. Deus, amém. Não adianta você se prostrar diante lá da imagem de escultura e você adorar ela. Está escrito no Salmo 115. Tem Deus que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpa. Certo, Senhor. Você tem que adorar somente a Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Não há uma intercessora. Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada para ter Jesus. Mas nós não podemos adorar ela. Não podemos se prostrar diante dela. Não podemos adorar ela, porque não foi ela que morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Não foi ela que entregou a sua vida Eita, por amor a Glória a nós. Deus. Respeitamos Maria, porque ela foi uma mulher, diante de tantas mulheres que existiam naquela época, ela foi uma mulher agraciada, bem-aventurada. Mas nós não podemos adorá-la. Glória a Deus. É verdade. Não podemos adorá-la. Todos os homens de Adão até o dia de hoje, eles morrem e não voltam. Mas Jesus, ele vive até hoje, por século dos séculos. Oh, glória a Deus. Por quê, irmão? Tudo que você coloca diante de você, que você adora, você está cometendo uma idolatria. Tem pessoas que idolatram o cantor, tem pessoas que idolatram muitas vezes o futebol. Tem pessoas que idolatram muitas vezes uma música. Eita, Deus. Quantas pessoas aí que é fanática pelo futebol? Né? Quantas pessoas aí que é fanática pelo time? Eita, Deus. Aí a pessoa vai pro estádio de futebol, Glória a Deus. tem um quebra-quebra lá, morre, e o jogador não tá nem vendo pra você. Eita, é verdade. Tanto faz como tanto Desse fez. jeito. Ele não sabe nem se você existe. Eita. É, irmão. Vem E a daí. salvação, cadê? Eita, tá Nós temos longe. que adorar somente a Deus, irmão. Glória a Deus. Adore somente a Ele, sirva somente a Ele. Jesus. Glória a Jesus. Porque tudo nesse mundo passa, irmão. Um dia você foi criança, hoje você é adulto, depois chega a velhice e depois a morte. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Você é pó, mas dentro de você existe uma alma. E esta alma, ela vai para dois destinos. É, Ou para o céu ou para o inferno. diz a Bíblia. É a palavra que diz.
Não tem esse negócio de morrer, morreu, acabou. Quando morre, aí é que começa, irmão. Eita. Aí é que começa o sofrimento. Ou você pensa que morreu, acabou? Não, morreu, vai para o purgatório. Não tem purgatório. Eita Deus. Tem o céu e tem o inferno. É desse jeito. Aceitou Jesus aqui na terra, morreu, você vai aguardar o julgamento quando Jesus ele tocar a trombeta e você ressuscitar. A Bíblia fala que uns vão ressuscitar, uns para a vergonha eterna e outros para a desprezo eterno. Nós temos que entender uma coisa, que religião não salva. Às vezes a pessoa é presa à religião. A pessoa diz assim, eu nasci católico e vou morrer católico. Quer dizer, Eita, mas você tem que entender que se você não confessar Jesus com a sua boca, se você não é só confessar, você tem que fazer a vontade dele, obedecer a sua palavra. Uma vez eu estava pregando dentro do ônibus, aí um cidadão disse assim, você tá doido, você tá maluco. E eu disse assim, não tô maluco. E eu disse para ele, enquanto o homem não aceita Jesus, ele não é filho de Deus, ele é criatura. Criatura, é. Como é que a pessoa diz que é filho de Deus, querendo matar o outro? Com a arma na mão, para querer assassinar o outro? Como é que a pessoa diz que é filho de Deus com a faca no cós, para querer espetar no outro? Como é? Não tem condições. É por isso que Jesus, ele diz na sua palavra que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quem faz a vontade de Deus, quem vive na prática do pecado é filho do diabo, está escrito aqui na palavra de Deus. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ou você pensa que o diabo não existe? Existe sim. O diabo é espírito, irmão, você não consegue ver ele. O diabo não é aquele que se manifesta de rabo, com o espeto na mão, não. O diabo, ele é espírito, e ele usa um corpo. Desse jeito. Às vezes a pessoa mata a família e se mata. Quem é que faz isso? É o diabo. Às vezes a pessoa vai lá na esquina, o diabo coloca na mente dele, vai roubar. Vai assaltar um banco, vai assaltar um ônibus. Ele rouba. Vai assaltar aquele homem ali. Quem é que faz isso? É o diabo. Porque você dá lugar a ele. O diabo não tem poder sobre a vida do homem, mas quando o homem dá lugar, ele entra com gosto de gás. Glória a Deus. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Viu, irmão? Jesus ele veio para salvar e para libertar. Glória a Deus. Libertar das drogas. Glória a Deus. Quantas pessoas aí que estão sendo torturadas pelas drogas? Quantas pessoas aí que estão sendo martirizadas pelas drogas? Olha, as casas de recuperação hoje, elas cobram um valor altíssimo para internar uma pessoa que é dependente química. Tem casa de recuperação aí que cobra um salário mínimo, meio salário para internar uma pessoa que é dependente química. É verdade. E o governo não cria casas de recuperação para abrigar essas pessoas. Aí você vê as cracolândias aí, pessoas aí sendo mortas. Quando não paga, paga com a própria vida. Abra a sua televisão no Barra Pesada, no 90. Todo dia você vê o derramamento de sangue. Jovens aí sendo mortos por consequência das drogas. É verdade. Ninguém nasce usando droga, irmão. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce marginal. Ninguém nasce roubando. Enquanto a vida é esperança. Enquanto você tem fôlego de vida, você tem a oportunidade de se arrepender. Você tem a oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo. Glória a Deus. Confessa Ele como Salvador. Oh, glória a Deus. Não seja que nem Tomé. Tomé, ele só creu depois que ele viu Jesus. Bem-aventurado é aqueles que nunca viram Jesus, mas creem. Glória a Deus. Bem-aventurado é aqueles que confessam o nome de Jesus como Salvador da sua vida. Glória a Deus. Jesus um dia ele vai voltar, irmão. Glória a Deus, é E verdade. quando ele voltar, ele não vai vir mais como advogado, ele vai vir como juiz. Eita, Deus, é verdade. Às vezes a pessoa escapa de um tribunal. Aí o advogado pega, tem as lábias dele lá e convence o juiz e solta a pessoa. Mas eu quero ver você escapar do tribunal de Cristo. Desse jeito. Ninguém vai conseguir escapar, irmão. Ninguém vai conseguir escapar. Tá voltando. Todos nós iremos ser julgados segundo as nossas obras. É verdade. E naquele grande dia, Jesus ele vai vir, ele vai estar como juiz. E ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Você tem que aceitar Jesus. Enquanto você tem vida,
Porque depois que morre, segue seu juízo. Glória a Deus. Tem pessoa que só se lembra de Deus na hora que está no hospital, na hora que está dentro de um presídio. Sabe quando é que um homem, ele sabe que tem amigo? Quando ele está dentro de um presídio, quando ele está dentro de uma delegacia, quando ele está dentro de um hospital. Aí você vai ver os seus amigos. Desse jeito. Pergunta se eles vão te visitar lá. Glória a Deus. Pergunta se eles vão saber como é que você está. Às vezes quando a pessoa morre não vai nem no seu velório. É verdade, irmão. Nós não temos amigo aqui na terra, irmão. O amigo é Jesus que nunca trai. O amigo é Jesus que está conosco todas as horas da nossa vida. Glória a Jesus. Às vezes a pessoa procura preencher o seu vazio na droga, na bebida. Procura preencher o seu vazio em algo que vai destruir a sua vida. Não gastei o teu dinheiro com aquilo que não é pão. E cigarro não é pão. Bebida não é pão, droga não é pão. Desse jeito. Né, irmão? Aí você pode me dizer assim, irmão, eu sou viciado no cigarro, não consigo se libertar. Mas Jesus liberta. Glória a Deus. Você crê que Jesus liberta? Eu sou viciado em bebida. Eu não consigo se libertar. Jesus liberta também. Liberta, transforma. Eu sou viciado em droga, no crack. Jesus liberta também. Glória a Deus. Creia que Jesus liberta. Creia que Ele é o Salvador. A Bíblia fala lá em João 8:32: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Liberta, A verdade é Jesus. glória a Deus. Que Deus ele possa abençoar a sua vida nessa tarde. Que Deus ele possa abrir o seu entendimento para que você possa entender e compreender a palavra de Deus. Vai chegar um dia, irmão. Vai chegar um dia em que as pessoas irão querer ouvir esta palavra aqui e não vai mais poder, irmão. Vai chegar o dia, haverá um tempo de fome, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eita Deus, chegará o dia. Assim como foi no dia de Noé, irmão. A arca de Noé simboliza hoje Jesus. Jesus ele está de braços abertos. Jesus ele te chama. Jesus ele diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha, assim como foi no dia de Ló, irmão. Existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, irmão. A Sodoma e Gomorra era uma cidade pervertida. A imoralidade existia naquela cidade. Glória a Jesus. Existia o adultério, existia a prostituição naquele tempo. E Deus falou para Ló: Ló, você sai dessa cidade porque eu vou destruir com fogo. E a Bíblia fala que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Glória a Deus. Quantas pessoas que estão olhando para trás, quantas pessoas que estão pensando: eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho que deixar isso, porque eu tenho que deixar de beber, porque eu tenho que deixar de fumar, porque eu tenho que deixar de fazer coisa errada. Quem vai fazer a obra na tua vida é o Espírito Santo, irmão. Quem vai te libertar é Oh, glória a Jesus. Deus. Aceita Jesus enquanto você tem vida. Que Deus ele possa abençoar a sua vida. Eu vou nesse momento orar, realizar uma pequena oração agora. Em nome de Jesus, daqui a pouco nosso irmão vai pregar também. Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, Senhor, de oração, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi anunciada, meu Deus e meu Pai, toca em cada coração, Senhor, nessa tarde, meu Pai. Deus poderoso, Deus eterno, vai abençoando agora, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que está aqui nessa praça. Deus poderoso, garanta a libertação, meu Pai, a libertação das drogas, a libertação do cigarro, a libertação da bebida, meu Deus e meu Pai. Vai repreendendo agora, meu Pai, toda a enfermidade, vai repreendendo agora, meu Pai, toda obra das trevas, toda obra, meu Deus, ao contrário, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, meu Deus e meu Pai, vai colocando por terra nessa tarde, meu Pai. Vai tocando em cada coração, toca em cada vida, meu Pai. Vai convertendo agora, Senhor. A tua palavra diz, meu Pai, a tua palavra fala: quando
conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Deus poderoso, Deus eterno, abençoa cada um, Senhor. Abençoa essa pessoa que é católica. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que não crê em nada. Abençoa, meu Pai, a todos nessa tarde, meu Pai. Deus poderoso, Deus eterno, nos dá o livramento, nos livra de todo mal, nos livra do assalto, nos livra da bala perdida, Senhor. Deus poderoso, abre a porta de emprego, meu Pai, escancar as portas, abençoa todos, em nome de Jesus. Amém. Anunciar a palavra, em nome de Jesus. Solidão nunca mais. Logo após o nosso amado irmão anunciar a palavra, nós estaremos realizando a oração final. Em nome de Jesus. E aí eu creio que mais uma vez você vai receber de Deus a vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Dá lugar, Vaz. Glória a Deus. Pai, irmão. Saúde, os amados irmãos, com a paz do Senhor, meu irmão. Amém, irmão. Glória a Deus. Que o Senhor venha falar a sua santa palavra, que venha de encontro ao nosso coração, né? E que você possa receber a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu estava aqui acompanhando a pregação do irmão, e ele falava que após a morte segue-se o juiz, né? Oh, glória. E Glória a Deus. em Tiago, capítulo 9, versículo 27, a palavra do Senhor diz que ao homem está ordenado a morrer só uma verdade. vez. Depois segue-se o juiz, né? Glória a Deus. Então, nessa vida, nós só temos uma chance Glória a Deus. de É nós verdade. acertar, né? Verdade. Então, e o irmão também estava falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade. E aí eu estava aqui a pensar naquele apagão que houve agora recentemente em Vai, toda 21, Fortaleza, vai, né? 22 já. Eu estava me dirigindo para o meu trabalho naquela hora e eu moro ali na Calcaia. Irmãos, quando eu cheguei ali Glória a Deus. próximo ali à Lagoa do Tabapuá, Glória a Deus. presenciei várias batidas. Eita, Jesus. Era sinal fechado, era carro batido um por cima do outro. A Polícia Federal ali em cima. E foi um transtorno. Então, e naquele momento ali eu estava pensando, isso foi apenas um apagão. Agora você imagina num dia da vida do Senhor Jesus como será. Você grava assim? É. Vou pegar até a pausa. Você imagina como será o dia da volta do Senhor Jesus, o que esse mundo vai presenciar, né? Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que vive, que é seguidor do Senhor, que faz a sua vontade, a palavra do Senhor diz que aquele vai estar dirigindo um carro e ele será arrebatado e aquele carro seguirá desgovernado. Fala, Senhor. Aquele que é servo do Senhor estará dirigindo, pilotando um avião. É verdade, vai parar tudo. E eis que ele será arrebatado. Verdade. E o avião seguiria ali, vai seguir ali desgovernado. Glória Aleluia. a Deus. Então, Eita, eu me peguei a Jesus. pensar Aconteceu. nas palavras que o irmão estava falando. Eu sou teu filho. E a palavra do Senhor também diz aqui em Colossenses capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Nós temos que pensar nas coisas do alto, Glória a Deus. não nas coisas aqui de baixo. Dá lugar, Mas rapaz. infelizmente, Dá lugar, profeta. muitas das vezes nós nos prendemos às coisas materiais desse mundo, né? As coisas materiais desse mundo, elas nos sufocam. As coisas desse mundo, o que é que nós buscamos? Nós buscamos para a nossa vida, irmão, um bom emprego. Nós buscamos um bom carro, uma boa casa, né? Nós buscamos o conforto para a nossa família. E quem não quer isso? Mas temos que pensar também, a palavra do Senhor diz, que nós devemos pensar nas coisas do alto, né? Porque isso aqui um dia, tudo vai passar. O homem, ele não vive, na verdade nós vivemos num mundo mortal. Todos nós um dia vamos fazer uma viagem, né? Um para viver eternamente na glória e o outro para a condenação eterna, como o irmão falou, né? Então, a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos vai ser no livro de Hebreus, capítulo
11, versículo 31, Glória a Deus. versículo 30 e 31. Senhor, Pode abrir aí, irmão, abrir, gentileza. Hebreus capítulo 11. glória a Deus, abençoe teu servo. Dá lugar, profeta. Hebreus capítulo 11, versículo 31, 30 e 31. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá lugar. Ontem eu estava lá na igreja juntamente com a evangelista Gleidson Glória a Deus. e eu levei uma saudação e levei essa passagem aqui. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. É verdade, irmão. E diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Rabi, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz os espias. Aleluia. Senhor, eis aqui a tua santa palavra, Senhor, que agora vai ser ministrada, Senhor. Teu servo, E teu que vaso. aqui eu abrir a minha boca, que não seja eu, Glória a Deus. que eu seja aqui apenas um canal de bênção para o Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Usa-me como canal de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor aqui fala de uma mulher prostituta, meretriz, Rabi, Glória a Deus. que ela não pertencia ao povo de Israel. Ela pertencia a um reino chamado Jericó, ela era uma estrangeira, né? E ela era uma prostituta. A palavra do Senhor diz que quando Josué, ele sempre, antes de ele pelejar contra um reino, ele enviava mensageiros para espionar a terra. E diz a palavra do Senhor que contra Jericó, na batalha contra Jericó, ele enviou 2 mensageiros. E ali, um foi capturado. E aí é onde vai entrar a prostituta Rabi. O que foi que ela fez, amados irmãos? Ela pegou aquele mensageiro que tinha sido capturado e que estava ali engaiolado ali na praça pública para ser oferecido aos deuses pagãos. Então, Rabi, a meretriz ali, prostituta, ela ali ajudou aquele soldado ali, aquele espia que Josué enviou para espionar ali a terra. Então, ela ajudou aquele mensageiro que Josué tinha enviado. E ela escondeu aquele mensageiro na sua casa. Escondeu e o despediu por outro caminho. Agora, o que me chama a atenção nessa palavra, nessa passagem, é que ela era uma prostituta. E ela ali escondeu aqueles 2 jovens. Por quê? Porque Jericó, naquela época, estava sob vigilância ali, bem armado. Ninguém entrava, ninguém saía sem que fosse registrada ali, né? Então, o que é que acontece? Rabi escondeu aqueles 2 mensageiros. Glória a Deus. E ela despediu aqueles 2 mensageiros ali por outro caminho. Qual foi o caminho? Pela janela da sua porta, da sua casa. A casa de Rabi ficava ali ao lado das muralhas, que as muralhas eram muito altas. Então, o que foi que ela fez? Ela despediu, ela pegou uma corda e aqueles 2 espias, ela despediu ali pela sua janela. Então, aquela corda ali é um sinal. Eles falaram: mulher, no dia que nós viermos pelejar contra o teu reino, essa corda tem que estar pendurada, pois essa corda é um sinal para que a tua casa não seja
a tua casa vai ser conservada. Todos que estiverem contigo vão ser poupados da morte. Então, esses dois jovens, eles juraram pelo Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus de ontem, é o Deus de hoje. Ele não muda, ele é Deus de eternidade, eternidade. Então, Raabe, preste atenção, irmãos, ela era uma prostituta, meretriz, e você vê que Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque mesmo ela sendo uma prostituta, o Senhor foi com ela. E nós vamos ver, acompanhar no texto, que Deus vai salvar ela da morte e toda a sua família. Então, muitas das vezes você está no pecado, e a sua carga de pecado é tão grande, que você se sente incapaz de chegar a Deus, porque você acha que o seu pecado é tão grande, que você acha que você não vai alcançar a misericórdia do Senhor. Mas não, a palavra do Senhor diz que em 1 João 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então, ali, o exército de Israel já tinha atravessado ali o Rio Jordão, e já estava ali próximo ali da batalha contra Jericó. Agora eu pergunto, vamos fazer a comparação aqui. Vamos comparar aqui a Praça Zé de Alencar, como se fosse o reino ali de Jericó. Você sabe, o inimigo está vindo contra ti, para te destruir. Contra você, para te destruir. O que é que você vai fazer? Obviamente você entregaria aqueles espias nas mãos do seu reino, que era quem você devia obediência. Mas não foi isso que Raabe fez, né? Mesmo ela pertencendo ali àquele reino, ela poderia ter feito isso, ter chegado ao reino e disse: ó reino, veio 2 espias aí, soldados de Israel, vieram aqui colher informações, eles estão na minha casa. Mas não, ela não fez. Ela não só acolheu aqueles 2 jovens que Josué tinha enviado, como despediu por outro caminho. Mas eles ali juraram e colocaram e deram um sinal. Quando Israel viesse pelejar contra ela, aquela corda teria que estar pendurada. E todos que estivessem com ela na sua casa, seria poupada da morte. Aleluia. E aí, a palavra do Senhor diz que Israel acampou ali ao lado de Jericó. E eles passaram 7 dias, 7 noites ali, rodeando a cidade. E o exército de Jericó estava ali, preparado, né? Achando que Israel ia invadir ali, por terra ali, no momento ali, onde eles estavam ali, preparados ali, com caldeirões ali, com paus de caldeirões, de flechas ali, para atacar Israel. Mas não, olha o que é que o Senhor faz, amados irmãos. Aí Josué pediu ao povo que, quando depois da 7ª volta,